Será que Vitor Pereira é o nome certo pro Flamengo? Bem, eu já fiz um ranking das 5 coisas que mais me animam em relação ao treinador português. E se você não viu ainda, assiste lá depois do vídeo. Mas como nem tudo são flores, eu também vou listar aqui os 5 motivos que mais me preocupam em relação ao Vitor Pereira como técnico do Flamengo. O número 1 e o número 2 são realmente bem preocupantes. O 5º motivo que mais me preocupa em relação ao Vitor Pereira é a forma na qual ele saiu do Corinthians. A maioria das pessoas sabem do que aconteceu, acompanharam o desenrolar do caso, mas pra quem não acompanhou foi o seguinte: o contrato do Vitor Pereira encerrando no final do ano, diretoria do Corinthians querendo renovar o contrato, bem quisto com a diretoria, bem quisto com a torcida, foi oferecida uma proposta de renovação que o Vitor Pereira não aceitou. Por um motivo bem nobre, a sogra dele estava em Portugal, estava doente, não poderia se mudar para o Brasil, e com isso a sua esposa e os filhos ficaram em Portugal, então tinha toda a questão de saudade, da distância. Super legal, saiu pela porta da frente do clube, com diretoria elogiando, com torcida elogiando, até com os jogadores elogiando, até lamentando que ele não poderia ficar por esse motivo, desejando toda a sorte do mundo e tudo mais. Mas aí apareceu um cara chamado Flamengo. E a mídia vazou antes de tudo que já estava tendo uma negociação com o Vitor Pereira e o Flamengo. E isso caiu como uma bomba no Corinthians e caiu como uma bomba no cenário nacional inteiro, né? Obviamente a mídia faz de tudo para derrubar o Flamengo, tentando implementar uma crise. Então essa questão da saída do Corinthians, ao mesmo tempo que me dá um pé atrás da possibilidade de fazer com o Flamengo o mesmo que fez com o Corinthians, ainda tem questão de pressão da torcida, ainda tem questão de pressão da mídia, que vai ter muito em cima disso. É claro, né, porque a mídia paulista já tá agindo, já tá mexendo os pauzinhos dela. Crise no Flamengo! O post do Dorival Júnior indo embora deu milhões de comentários dos jogadores se despedindo, enquanto o post de anúncio do Vitor Pereira não deu comentário algum. Crise na Gávea, crise no Ninho do Urubu. Inclusive, esse desespero da mídia paulista é um dos motivos que me animam. Porque se eles estão desesperados, é coisa boa pro Flamengo. E pra ser justo também, Vitor Pereira, em entrevista que pegou mal pra caramba, que foi uma polêmica danada, falou que se fosse pra realizar todos os sonhos, ele estaria treinando o Liverpool e não o Corinthians. E como o Flamengo é melhor que o Liverpool, é maior que o Liverpool, então nada mais justo que ele vir pro Flamengo realizar o sonho, né? A minha 4ª maior preocupação é em relação ao esquema de jogo, mais precisamente, em português claro mesmo, medo de ser professor Pardal. O discurso é muito bonito, o discurso é maravilhoso de domínio de jogo, marcação-pressão, de domínio do adversário, de tudo mais. Mas quem falou isso também foi Paulo Souza. Só que de fato, quando pegamos o histórico dele, o Vitor Pereira realmente fazia isso nos outros times que ele trabalhava, exceto no Corinthians. Mas eu tenho um pouco de medo dele ser cabeça dura, mais ou menos como foi o caso com o Roger Guedes. Eu não acompanho muito o Corinthians, então eu não sei se foi o certo ou se foi o errado. Mas ele forçou o cara a mudar de posição. E o pai aqui é traumatizado com o Paulo Souza mudando jogador de posição à toa, né? Mas como eu disse também no vídeo das coisas animadoras, ele no Corinthians mudou completamente sua característica e se adaptou o seu estilo de jogo ao que era melhor pro clube, levando em consideração as características do elenco. Então, a minha 3ª maior preocupação, e aqui começa a história a ficar mais séria um pouco, é questão de polêmicas. Ou mais especificamente, o ego. Que pelo que a gente pôde perceber um pouco, o do Vitor Pereira é do tamanho do mundo. Pegando rápido o histórico dele, não só falando do Corinthians, que foram várias as polêmicas. Teve atritos com Fagner, teve atritos com Cássio, teve um atrito sério com Roger Guedes. Às vezes colocava muito exposto o elenco, de forma desnecessária. Inclusive, depois de um resultado ruim, quando o jornalista perguntou se ele tava com medo de ser demitido, ele falou, tu sabe quanto dinheiro eu tenho no banco, sabe? E ao longo da carreira não foi diferente. Ele já teve problema com o Hulk, ele já teve problema com o Rames Rodrigues, já teve problema lá. E no caso do Flamengo, além da proporção gigantesca, a maior proporção possível no Brasil, de qualquer polêmicazinha, não temos um histórico muito bom com técnicos que batem de frente, que chegam impondo as coisas com esse elenco. Pelo menos por sorte, Diego Ribas e Diego Alves, que pareceu ser um dos que mais batiam de frente, não vão fazer parte do Flamengo em 2023, então pode ser que essa imposição seja um pouco mais suave, mas ele realmente não é um cara paizão, ele mesmo fala que tem problemas de relação interpessoal, ele gosta de impor o trabalho e nada mais. É nesse assunto que já se encaixa mais ou menos a minha 2ª maior preocupação, que essa é insana, que é a aceitação do elenco. Ah, a gente pode falar que é um monte de mimadinho, que tem que obedecer técnico, eu concordo com tudo isso. Mas a gente tem que pensar pelo menos no que deu certo e no que deu errado. E entrar em rota de colisão com esse elenco nunca deu certo, até agora. A maioria ali são jogadores consagrados na carreira
e no Flamengo, que já ganharam 2 Libertadores pelo clube, 2 brasileiros, empilharam o título e formaram a geração mais vitoriosa da história do clube. Juntando essa questão do Vitor Pereira não saber lidar muito bem com as pessoas, não fazer muito bem esse meio de campo, não ser paizão, com a forma da saída do Dorival Júnior, que era amado pelo elenco, eu tenho muita preocupação de como será a aceitação desse elenco. O que me acalma um pouco mais é que agora o Gabigol vai ser o grande líder desse elenco, já pegou a 10, provavelmente vai ser o faixa em 2023, e ele é um cara que sempre apoiou todos os técnicos que passaram aqui sem falta. Pode falar do Gabigol polêmico na torcida, polêmico com torcida adversária, polêmico com jogadores adversários, polêmico no cassino, polêmico na balada, polêmico em tudo. Mas não pode falar nada, uma vírgula do Gabigol em relação a treinadores. Com todos os treinadores que passaram aqui, ele tentou abraçar e tentou levar junto até onde deu. Isso é o que me tranquiliza um pouco em relação a isso, mas eu acho que no início vai ser uma barreira que vai ter que ser solucionada com muito diálogo e o Marcos Braz tem que estar presente para dar essa autoridade extra pro treinador. E uma outra notícia importantíssima é que o Mário Monteiro tá vindo pro Flamengo. Então é um cara que tem o respeito do elenco, é português também, vai fazer parte da comissão fixa do Flamengo, mas vai ter muita interface com o Vitor Pereira, então pode ser que ele faça esse meio de campo. Porque se fluir, meu irmão, se fluir essa relação, vai dar bom e vai dar muito bom. E a minha maior preocupação de todas, que eu creio que todos vão concordar comigo, é que o Vitor Pereira não é o Jorge Jesus. A minha maior preocupação é em relação ao tempo. Já em fevereiro o time vai disputar o Mundial Interclubes, irmão. E nesse meio tempo, ainda no primeiro trimestre, vai jogar a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil. É pouquíssimo tempo para implementar um trabalho. Eu espero que ele tenha um jogo de cintura ali para adaptar as coisas boas no trabalho do Dorival, que já estava começando a reduzir o rendimento. E a isso é coisas pontuais que ele acha, coisas muito importantes que ele adora, inclusive marcação-pressão, que eu acho que estava faltando bastante no Dorival, principalmente nessas finais, de sufocar ali o adversário em cima. E aliás, isso tudo, aquele ânimo novo que o treinador sempre traz pro time, né? Os caras que não estavam sendo tão aproveitados têm um ânimo extra, os caras que estão no time têm um ânimo extra pra mostrar serviço. Então eu acho que pode ser que seja uma coisa muito boa, mas é uma preocupação porque é muito pouco tempo. Se bem que tempo é mais coisa de jornalista, né? Jorge Jesus foi aquele papum, já tava jogando, já tava vencendo todo mundo. A gente precisou só passar um paninho ali pro início, que foi meio ruim. Agora, teve muita gente aí que elogiou o Paulo Souza, que deu carta branca pro cara. O cara teve todo o tempo do mundo e foi aquele inferno, aquele time horroroso que... Desculpa por isso. E essas são as minhas 5 maiores preocupações pro Vitor Pereira. Eu espero que nada disso atrapalhe o time, nada disso atrapalhe o elenco, nada disso atrapalhe o trabalho do Vitor Pereira. Tô torcendo muito e acho, sinceramente, que vai dar certo. Se você não viu ainda o outro vídeo, tá aqui o vídeo na descrição do top 5 coisas que mais me animam no Vitor Pereira vindo pro Flamengo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto. Abraço. E vamos pra cima que 2023 vai ser melhor ainda que 2022.